Boa noite, queridos irmãos. Fez o seu bacharel no nosso seminário de Campinas, Seminário Teológico Batista Independente em Campinas. E lá ela fez, então, essa especialização, concentração em missões. A pastora Nilzete foi para o Peru no dia 8 de abril de 1996. Trabalhou inicialmente na capital, né, do Peru, na cidade de Lima, portanto, durante 4 anos. E lá, a pastora Nilzete esteve apoiando um trabalho missionário em Pró-Lima, na cidade de Lima. Em 98, 2 anos depois, então, de chegar então, na capital, ela teve a graça do Senhor de poder plantar a igreja de Zapalau. Eu acredito que seja assim, que seja o nome. Depois ela vai me corrigir aqui, né? Também na capital. No dia 8 de março do ano 2000, portanto, ela foi enviada para a cidade de Arequipa, no sul do Peru, aonde atualmente ela está pastoreando há 20 anos a Igreja Cristo Vive. E hoje está lá, né, pastoreando esta igreja local. No entanto, em maio do ano passado, ela assumiu então a presidência da convenção, da nossa convenção, que se chama MASUR, Missão desde América del Sur. Eu acredito que eu estou falando correto. Depois ela vai me corrigir todo o meu portanhol aqui, todinho aqui, né? Atualmente ela tem feito um trabalho de visitação às igrejas e treinamento com os líderes também ali, peruanos e acredito também brasileiros. Pastora Nilzete, que alegria ter você conosco aqui nessa live, nesse momento, para a gente poder falar um pouquinho como é que está aí a situação no Peru. Seja bem-vinda. Nós ficamos muito honrados e muito felizes porque tu aceitou esse convite de estar aqui compartilhando conosco, então, nessa noite. Pastora Nilzete, muito boa noite, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Boa noite, pastor Gerson. É um prazer muito grande também poder estar nessa live, poder conversar com vocês e poder falar um pouquinho também do Peru. No momento, no Peru, a situação, né, por a Covid-19, estão em quarentena, estão todos em casa, a quarentena lá é uma situação mais estrita, a igreja está fechada, também está fazendo culto online, estão fazendo culto em casa. E essa situação lá do Peru, nesse momento. Mas, graças a Deus, que tenho boas informações. Faz uns minutos que falei com as meninas lá da igreja. Graças a Deus, elas estão bem. E continuamos assim, servindo a Deus. Amém. Que bom, pastorita. Pastorita é aqui, para quem não sabe, né, irmãos? É a forma carinhosa que lá no Peru chama a nossa querida pastora Nilzete. E quando ela esteve aqui, ontem nós estávamos falando um pouquinho pelo WhatsApp, né? E aí eu estava comentando que quando ela ministrou a palavra aqui na nossa convenção estadual, convenção missionária da CBR, na cidade de Bento Gonçalves, na ocasião eu era pastor lá em Bento Gonçalves. E ali eu vim conhecer a pastorita, que todo mundo chamava pastorita. Ela deu excelentes testemunhos, maravilhosos testemunhos de edificação para a minha vida e creio que para a vida de muitos irmãos. E nós nos alegramos porque agora a gente pode ter aqui a pastorita conosco. Eu estava falando um pouquinho aqui, pastora Nilzete, antes de você entrar ao vivo, que essas terças-feiras nós temos dedicado um momento, um tempo, para nós ouvirmos os nossos missionários que estão no campo, que estão aí fora, né, do Brasil. E nós, comum a todos nós, estamos vivendo esse tempo diferente, esse tempo de pandemia, de igrejas, de templos, melhor dizendo, de templos fechados, mas de igreja viva. A igreja continua funcionando, a igreja continua fazendo o seu trabalho. E eu gostaria que pudesse explicar para nós aí como é que está a situação para nós podermos entender, né? Porque às vezes a situação da pandemia ela é geral. O mundo inteiro está vivendo isso, ok? Agora, cada país, a gente tem observado, cada local, cada comunidade, ela tem se organizado para poder passar isso. Então, eu não sei como é que foram os decretos aí, né, no Peru, como é que foi, como é que aconteceu tudo isso, o que está acontecendo de fato. E se a pastora puder descrever para nós aqui em poucas palavras
qual é a situação atual, tanto questão do país, como também em Arequipa, onde a igreja está aí fundada e plantada, na qual Deus lhe concedeu a graça de poder pastorear. Por favor, comente para nós aqui, então, pastora Nilzete, essa situação toda, por favor. A situação no Peru é um país multicultural. Sabemos que o Peru é um país turístico, onde recebe milhões de turistas em todo o ano. E ainda assim, graças a Deus, que a situação de lá foi quase na mesma data que aconteceu no Brasil, porque eu saí do Peru no dia 28 de fevereiro, cheguei no Brasil, na Bahia, né? No dia 1º de março, e não tínhamos nenhum caso da Covid-19, da pandemia. Então, tudo isso se espalhou mais ou menos depois do dia 15 de março, que também foi anunciada a quarentena, e logo começou a estender, né, o contágio de mais pessoas. Mas, como a quarentena lá é muito estrita, é mais estrita que no Brasil, porque foi uma situação que eu não estou lá agora, só por informação, mas muitos irmãos falaram para mim que é uma situação que eles nunca viram. Em todos esses anos, nós, como peruanos, porque 24 anos que eu moro no Peru e 20 anos na Arequipa, nós já passamos por terremotos, já passamos por maremotos, já passamos por enchentes terríveis, por tremores de terra. E a notícia que compartilharam comigo, que nunca houve uma coisa igual agora, no sentido da quarentena ser tão estrita que tinha policiais na rua, controlando, só podia sair uma pessoa, e até agora está assim, né? E hoje mesmo eu tive notícias que não tem como sair de casa, não tem ônibus, não tem táxi, parou totalmente a mobilização para sair, para fazer compras. Então, isso também trouxe, né, para as famílias, para os lares, uma situação financeira muito mal, muito ruim, porque a maioria dos peruanos, eles têm trabalho informal. Muitos fazem táxi, outros têm, né, assim, lojinhas pequenas, outros vendem comida. E toda essa situação da pandemia está trazendo também essa situação econômica nos lares, mas, como a palavra de Deus disse, nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus tem suprido a necessidade do povo de Deus, né? Eu estou em contato com o pastor Davi, que é o pastor auxiliar, que está assumindo a igreja na minha ausência. Ele compartilhou comigo que, graças a Deus, ele está ligando para os irmãos e Deus está suprindo todas as nossas necessidades, pelo menos para o básico, que é alimentação e cuidar de ficar em casa nesse dia de pandemia. Mas também tem um lado triste, né? Um lado triste, essa situação da economia nos lares e também muitos irmãos que estão contagiados. Temos um casal de obreiros em Iquitos, que faz parte de uma congregação nossa, lá de Arequipa. Ele contagiou, sem saber como foi, e contagiou toda a família. E todos estavam doentes. Tem irmãos também desse lugar, que é um povoado que se chama São Cirilo. Tem irmãos também que estavam doentes. Esse é o lado ruim. E outro lado também, que falaram para mim que a cidade de Iquitos, que está na Amazônia do Peru, está colapsado. Os hospitais já não podem receber gente. Não tem quase hospitais, não tem conforto de nada. E tem pessoas que estão morrendo em casa, outros estão morrendo na rua mesmo. Esse é o lado ruim. Mas o lado bom é que, para a glória de Deus, a família pastoral, que é o pastor Elias, a pastora Esther, a filha Elizabeth e o filhinho que se chama Eliseu, já foram curados. E hoje mandaram uma boa notícia para mim, que eles estão bem, graças a Deus.
já receberam a cura divina. Eles ficaram em casa só orando e alimentando bem, tomando bastante água, fazendo alguns remédios caseiros, porque não tinha hospital, e já estão curados, para a glória de Deus. E tem outros irmãos também que estão doentes e estão lutando, né? Lutando para sobreviver, porque estão em casa, não estão nos hospitais, porque em Lima também os hospitais são colapsados e essa situação. Em Arequipa, graças a Deus, a igreja até o momento, Deus tem guardado os irmãos da igreja, e as notícias que eu sei só entenda aí que os policiais estão na rua, observando quem sai, quem chega, tem que sair com documento, tem que sair, né, com alguma coisa assim, concreta que vai fazer, se vai comprar remédio ou vai comprar comida. Mas eu estou segura que Deus está no controle de toda essa situação lá no Peru, e sei que Deus está cuidando dos detalhes, e sei que muito em breve Deus nos dará uma grande vitória. Essa é a minha confiança. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Claro que nós ficamos, sem dúvida nenhuma, tristes, né, em saber que temos irmãos nossos assim, né, nessa situação, mas eu acredito que a pastora terminou bem a frase, né? O Senhor tem o controle de todas as coisas, Ele tem o comando de todas as coisas. Eu até costumo dizer aqui, irmão, para os nossos irmãos, para as pessoas que eu converso, que mesmo nós, sendo cristãos, nós não estamos imunes a doenças, a vírus ou qualquer outra coisa. A diferença é que nós temos Cristo Jesus, que é a nossa esperança. Nós não nos desesperamos, como é que acontece no mundo. Ao contrário, nós confiamos no Senhor e sabemos que Deus, que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, Ele vai estar conosco passando pelos momentos da tribulação, da dificuldade e também do vírus. Não tenho dúvida nenhuma. Mas, pastora Neuzete, eu queria saber como é que... Porque, olha só, nós estamos aqui no Brasil, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Temos muitos irmãos aqui conosco, aqui que já estão aí acenando, dando um glória a Deus, um amém e tal. Temos nossos amigos que sempre entram conosco aqui também, nessas terças-feiras. E nós temos tentado nos reinventar para ser igreja. Eu queria saber o que vocês lá no Peru, né, lá em Arequipa, estão fazendo, então, enquanto igreja. Como é que tem sido essa atuação de vocês agora lá, como igreja local, na cidade de Arequipa, do Peru? Nesse momento, como igreja local, para ser sincera, nós não temos, de repente, as facilidades que temos no Brasil, que eu vejo as igrejas mobilizando, fazendo tanta obra social e etc., né? Mas com o pouco que a igreja tem nesse momento, através dos irmãos da igreja, conseguimos juntar algumas cestas básicas para ajudar alguns membros da igreja que está passando necessidade. E também temos refugiados venezuelanos. Temos como 5 famílias por aí na igreja que são venezuelanos e nesse momento, para eles, piorou a situação, né? Às vezes não tinha gás em casa, não tinha alimentação, e a igreja, como igreja, ha provisto essa necessidade para essas famílias venezuelanas. E outra parte também que me impactou, eu estou assim, em contato com o pastor Davi, foi que tem uma família de venezuelanos, que é um casal novo, jovem, e eles foram expulsados do quartinho, né? Que era um quartinho muito pequeno onde eles estavam habitando. E com essa situação da pandemia, por a mesma necessidade, o esposo da irmã começou a trabalhar numa feira, levando as feiras que as pessoas fazem nesse carrinho de mão. E o dono da casa tomou a decisão que eles não podiam mais viver nesse quartinho, porque ele ia passar essa pandemia para a família, né? Então, através de uma irmã da igreja, ela tinha um terreno vazio, e ela cedeu, emprestou esse terreno para fazer uma casinha pré-fabricada,
para esse casal e juntar os irmãos da igreja. Isso me alegrou muito, juntar os irmãos da igreja como formigas, trabalhando os pedreiros, os carpinteiros, e esse terreno fica lá em cima de uma montanha, e no tempo da quarentena, que estava proibido trabalhar e tudo, eles foram para lá escondido. E trabalhava nesse lugar fazendo essa casinha e conseguiram fazer a casinha, né, pré-fabricada, 2 quartos, uma cozinha e um banheiro. E nesse momento essa família já está morando nessa casinha, né? Então, como igreja. E a outra parte boa, que nós temos uma obra social, que é um centro de reforço escolar que se chama CRE. Então, nesse tempo, as escolas todas estão online e nós não temos as crianças do CRE. São 32 crianças de classe baixa renda que nós favorecemos um tempo para essas crianças na área de reforço escolar, para fazer as tarefas da escola, e também eles passam a tarde lá na igreja. Eles entravam 2 da tarde, saía 6. Essa escolinha funciona assim como podemos dizer, uma creche, né? Que as crianças entram, faz a tarefa, recebem o amor de Deus, o carinho das professoras, trabalha na área psicológica e também damos uma merenda para essas crianças às 4 da tarde. Então, como houve a quarentena, tudo está fechado, as escolas estão fechadas e não estamos funcionando como obra social, através de Interact, nós recebemos uma ajuda financeira, com a ajuda da igreja também, para favorecer o material e a merenda para essas crianças. Como não está funcionando, recebi uma chamada de Ana Maria, que é a nossa representante, né, diretora representante de Suécia Interact, em América Latina, e ela falou: Nil, foi mandado uma remessa, um dinheiro, o que a gente pode fazer, já que está fechado? Que tal se a gente faz cestas básicas e dá para as crianças, né? E concordamos, e graças a Deus a diretora da escolinha já está trabalhando lá com esse dinheiro, com essa ajuda que vem, fazendo cestas básicas para entregar. Mais ou menos 35 canastas em espanhol, cestas básicas para distribuir e entregar essas crianças, né? No momento é o que nós podemos fazer, mas eu sei que Deus também é um Deus que abençoa o pouco e o muito, né? Como o azeite da viúva que caía lá naquelas garrafinhas e não parou, assim também é Deus multiplicando a bênção dele sobre as nossas vidas e suprindo necessidades da vida daquelas famílias que mais necessitam. Que bênção, muito bom ouvir isso, pastora Nilzete. Deus é poderoso, porque a gente sabe que essa situação toda ela tem abalado também a questão econômica, não é somente a igreja fechou as suas portas, não. Na verdade, isso está de forma bem geral, e eu fico tão feliz porque nós temos esse Senhor que ele conhece a situação e envia recursos, como tu estás testemunhando agora. Que bênção, pastora Anicete. Fico muito feliz aí, por esse momento que vocês estão enfrentando a pandemia e, de fato, a mão do Senhor agindo, o Deus Todo-Poderoso vindo com graça. Que maravilha. E eu queria também, pastora, eu vi que tu comentaste agora a respeito da creche, né? Uma espécie de uma creche junto à igreja. E quais são as atividades que a igreja... Claro, a gente sabe que agora, com a pandemia, tudo ficou mais parado. Essa é a verdade. Mas eu gostaria que tu pudesse contar para nós, aqui para os irmãos, aqui em Porto Alegre, e muitos amigos nossos que estão aqui ao vivo agora, até fora daqui do estado, qual tem sido os projetos atualmente, o que a igreja está desenvolvendo, qual tem sido a atuação da igreja lá. Claro que a pandemia mexeu, né, com a rotina, mas o que rotineiramente, eu acho que essa é a melhor palavra, a igreja ali em Arequipa, na qual a senhora tem sido a pastora, qual tem sido o grande trabalho ali, por favor? Amém. Como já dei um depoimento antes, né? Já completou 20 anos que eu estou atuando nesse campo de Arequipa.
Não é um campo fácil, um campo muito difícil. Quando Deus estava me enviando para a cidade de Arequipa, teve muitas pessoas que me desanimaram, né? Pessoas que falavam, né, você vai para um campo muito difícil, que o povo tem um coração muito duro, que lá tem tremor de terra, lá tem terremotos e tantas. E hoje o que eu posso testificar através dessa live, eu já tenho testificado em muitas igrejas, que Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus que chama e Deus é um Deus que nos dá cobertura, tanto espiritual como financeira, emocional, em todas as áreas, né? Eu tive muitas situações, uma por ser mulher, outra por ser solteira, nesse campo lá da cidade de Arequipa. E foi uma provisão de Deus no sentido de me enviar para essa igreja. Quando eu cheguei na igreja, né, há 20 anos atrás, tinha muitas necessidades, tinha alguns problemas por resolver, e Deus nos deu uma grande vitória. Faz mais ou menos 8 a 9 anos que a igreja tem, assim, tomado uma posição diferente no reino de Deus, porque Deus tem demonstrado um Deus sobrenatural, um Deus que faz sinais e prodígios, e a igreja aprendeu a depender do Senhor no sobrenatural. E hoje, a igreja está atuando, desde alguns anos atrás, mas faz uns 8 anos, que a igreja tem melhorado em muitos aspectos. Eu trabalho em equipe, nós temos todos os ministérios, né? Assim como trabalhamos no Brasil, que tem ministério de louvor, ministério com criança, ministérios com adolescentes, ministério com jovens, ministério com homens, ministério com mulheres e ministério também assim com obra social. E a parte disso, plantação de igrejas. E Deus tem nos dado realmente muita vitória, porque nós não somos uma igreja grande, né, no sentido de número. É uma igreja que hoje, a igreja principal local de Arequipa, somos uns 120 membros. Uns 120 membros, não vou dizer que todos são ativos, né, como toda igreja, tem aqueles que são mais ativos, outros não. Mas eu vejo o agir do Senhor, porque nessa etapa desses 8 anos, mais ou menos, Deus nos deu o privilégio de preparar líderes. Eu trabalho bastante nesse campo, que é a preparação de líderes. Eu comecei e Deus foi levantando outros dentro da igreja para atuar nessa área. Hoje, temos o casal de pastores que estão lá, que são filhos da casa. E nesse tempo, Deus me deu vários líderes. Hoje eu posso contar com uns 15 ou mais líderes preparados que sabem pregar, sabem ensinar, sabem evangelizar. E atuamos na área de evangelismo, às vezes ar livre, que hoje já quase não alcançamos tanta gente, né? Mas tínhamos um trabalho em um lugar que se chama Três Balcões, que os jovens da igreja faziam evangelismo todo sábado, levando a palavra de Deus a muitas crianças e também compartilhando pão com essas crianças. E a igreja de Arequipa hoje tem 5 congregações. Temos uma congregação de Miguel Grau, onde tem um filho da casa que Deus me deu, né? Batizei, fizemos a ordenação dele como pastor Ivan. Pastorei a igreja em Miguel Grau, que é em Arequipa, fica em um bairro, mais ou menos uns 20 minutos de táxi até lá, da minha casa até lá. Também a igreja local, através de Massuro, começamos uma igreja em Unocolha, que é Juliaca, um lugar muito necessitado, muito carente, que lá está um casal também, que é filho de Arequipa, da igreja de Arequipa, pastor Lene e pastora Nélida, foi consagrado aí, e estão lá missionários, num lugar que só tem realmente que depender de Deus e ter coragem para trabalhar ali. É muito frio, muito necessitado o lugar onde ele está. E nesse lugar, Deus nos deu um terreno que compramos baratinho naquele tempo
Hoje, naquele tempo, compramos na moeda de lá, foi 1.000 soles, aqui seria com R$ 1.200 hoje, né? Hoje o terreno já tem um valor já de uns US$ 15.000. E temos outro trabalho em Iquitos, já é na Amazônia do Peru, que faz mais ou menos 4 anos que estamos trabalhando juntos. Esse casal, mais bem, eles já vieram, né, de outra congregação, começou a congregar e começou a trabalhar e assumiu essa obra. E também foram consagrados na igreja de Arequipa. E em Lima, daqueles anos que eu trabalhei em Lima, que nasceu aquela igrejinha que eu falei, em Sapaial, tinha outra igreja e começou essa igreja em Sapaial, onde eu iniciei. O pastor de lá é meu filho na fé, discipulei. Nesse tempo que eu estive em Lima, hoje ele é o pastor em Sapaial. Tem mais ou menos 45 ou mais pessoas, 45, 50 pessoas que ele está pastoreando. E em Prolima foi onde eu cheguei. Quando eu fui daqui, também temos uma igreja que hoje está congregando nas casas, porque eles têm um salão de aluguel. E aí, está nas casas e pediu, né, um auxílio à dona desse local para esperar ver o que vai acontecer daqui para frente. Então, resumindo, a igreja tem operado, trabalhado no que é evangelismo, obra social, treinamento de líderes, plantação de igrejas e outras coisas, né, que nós podemos servir. No meu caso, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitiva. Eu brindo esse trabalho também na igreja local, não tenho consultório fora. Eu trabalho na igreja. Às vezes tem pessoas que não são cristãs e vêm, eu atendo, membros da igreja também, eu brindo esse trabalho, a parte do trabalho espiritual, um trabalho psicológico também, um trabalho de tratamento, de cura, né? Cura da alma, cura de traumas. E tenho dado minha vida, é o que eu posso dizer, tenho entregado minha vida na obra missionária. E eu sei que eu me considero como aquele homem que Jesus falou, né? Você fazendo tudo, você ainda é inútil. Eu me sinto assim ainda, inútil, porque tenho o desejo no meu coração de fazer muito mais pela obra de Deus. E tenho trabalhado na área de passar essa visão que Deus me deu para os meus líderes, para a igreja, de trabalhar em equipe. Hoje eu posso dizer que eu descanso bastante quando eu estou lá, porque Deus me deu líderes responsáveis, né? Pessoas que estão numa área, outra em outra área, outra em outra área, e nos reunimos, conversamos, chegamos a um acordo, e Deus tem me abençoado com líderes que realmente têm responsabilidade, têm amor pela obra de Deus. Não sei se eu respondi todas as perguntas, mas... Bênção de Deus, pastora Nilzete, que maravilha, que bênção de testemunho, que coisa boa ouvir. Até deixa eu repetir algumas coisas aqui, porque logo no início ali, vários irmãos ainda não tinham entrado. A pastora Nilzete, meus queridos irmãos e amigos que estão aqui nessa live junto com a gente, são 24 anos que ela está atuando no Peru, 4 anos na capital, em Lima, né, em 96 até o ano 2000. Mas no dia 8 de abril, no dia 8 de março de 2000, então, a pastora Nilzete vai para Arequipa, aonde planta uma igreja. Hoje ela é pastora da Igreja Cristo Vive e deu este belíssimo testemunho das congregações. A verdade é que nós como igreja do Senhor, como igreja cristã, uma igreja de Cristo, nós precisamos espalhar este evangelho, levar este evangelho de todas as formas possíveis. Hoje temos encontrado esta maneira de fazer através do Instagram, do Facebook, etc. e tal. A pastora Nilzete comentou aqui há pouco, né? Já talvez lá não tem tanta facilidade como nós temos aqui no Brasil, né, de poder então transmitir esse evangelho. Mas uma coisa que fica bastante claro para mim aqui, pastora Nilzete, te ouvindo, né, que a maior missão é esta: prega o evangelho, fale de Deus, plante uma igreja, né? Mas eu não tenho dom. Começa na sua casa, né? Mas fale do amor de Deus. É para isso que nós
nós vivemos, é esse o nosso propósito. Então, a pastora Nilzete Flores, eu vou dar aqui um rápido relatório do que eu já falei aqui, né, de uma pequena biografia, né? A pastora Nilzete Flores nasceu na Bahia, nasceu no Evangelho, né? No dia 21 de setembro de 1980, fez o nosso seminário de Feira de Santana, ali vinculado à CIB, e concluiu o bacharel em Teologia, concentrações e missões no seminário de Campinas. Então, em 96, ela está em terras peruanas. Glória a Deus por isso. E como eu tenho falado aqui até eu queria, antes de ouvir ainda uma palavra final aqui sua, pastora Nilzete, nós temos que encontrar ferramentas, né, irmãos? E aqui, por exemplo, nós agora, amanhã, hoje, inclusive, todas as terças, nós temos feito esse bate-papo com os nossos missionários. Hoje está aqui a pastora Nilzete, nós já estamos programando alguém, eu não posso ainda determinar aqui, porque me parece que existem algumas restrições com relação ainda a nós identificarmos, então eu estou restrito, mas durante a semana eu vou estar divulgando a igreja, e na próxima terça vamos ter um outro missionário falando conosco aqui também. Amanhã, quarta-feira, pelo Zoom, nós vamos ter um momento para falarmos com a família Batista Betel, mas todos que estão aqui nessa live podem ingressar lá. Se alguém tem dúvida, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Quinta-feira, nosso culto de oração também é pelo Zoom. Os nossos pequenos grupos também se reúnem pelo Zoom na sexta-feira. Os jovens, da mesma forma, estão fazendo isso no sábado, às 20 horas. No domingo de manhã, esse domingo é especial, Dia das Mães, nós temos um café virtual. Olha só, café virtual, né? Bom, eu sei de uma coisa, irmão. Na minha mesa acho que vai ter café e na mesa dos irmãos também. Só que a gente vai fazer aberto, ao vivo, para todo mundo ver, né, esse tempo precioso, o Dia das Mães. Nós vamos fazer isso no próximo domingo, permitindo Deus. E num culto especial à noite, através do Face e do YouTube, às 19 horas. Também nosso culto especial, Dia das Mães. Pastora Nilzete, eu estava esquecendo, né? Segunda-feira, nós também pelas lives, pelo Instagram, nós temos um momento que a gente fala sobre cuidados da saúde. Né? Então, toda segunda-feira temos pelo Insta também. Pastora Nilzete, eu queria lhe pedir gentilmente, para todos os nossos irmãos que estão ouvindo aqui, estão nos assistindo, que a pastora pudesse deixar uma palavra, o que a pastora poderia nos dizer aqui, então, enfim, uma palavra de esperança, uma palavra para a igreja de Porto Alegre, uma palavra para os nossos irmãos. Nós queremos te ouvir, então, aqui nessa palavra final. Essa palavra de esperança que quero deixar nesse momento é que confiemos na fidelidade do nosso Deus. Eu sei que as coisas que nós estamos vivendo hoje foi uma surpresa para todos, no sentido de aceitação, mas na palavra de Deus já estava escrito, né, que em Mateus 24, sobre o início de dores, princípios de dores, e eu creio que nós estamos vivendo esse tempo de princípios de dores, e temos que confiar que o nosso Deus nunca falhou e não vai falhar jamais. Temos que esperar nele todos os dias da nossa vida e fazer o que Deus quer que faça, né? Creio que é uma oportunidade que Deus nos dá hoje de evangelizar, de falar do amor de Deus. Jesus disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Então, Jesus é a única verdade, é o único que pode nos dar salvação, o único caminho e a única vida. Então, como igreja, nós temos a vida de Jesus em nós temos a verdade e nós temos também o caminho. Nós temos que mostrar esse caminho para as pessoas que ainda não o conhecem. A esperança é Jesus, a vida é Jesus, a verdade é Jesus. E nós temos que continuar nessa verdade e fazendo a verdade conhecida e fazendo esse único caminho conhecido. E o Espírito Santo é quem faz a obra no coração dos ouvintes da palavra de Deus. Então, não é tempo de igreja emudecer ou ficar calada. É tempo de anunciar o evangelho, as boas novas de salvação. Tanto em nossa cidade,
como fora, né, através das redes sociais que Deus nos deu nesse tempo, de poder divulgar do amor de Deus e semear paz, semear alegria, porque tem muita gente que está vivendo desespero, em depressão e tantas coisas, né? Mas nós, como igreja, nós temos o privilégio de viver a vida de Deus hoje para transmitir àqueles que realmente necessitam. Essa é a minha palavra de esperança para a igreja. Amém. Querida pastora Neuzete, eu tenho só que dizer assim, muito obrigado e que Deus possa continuar abençoando o teu ministério aí em Arequipa, no Peru. Gostaria também, em nome da Igreja Betel de Porto Alegre, que vocês recebessem, nossos irmãos, através da pastora, recebessem um abraço fraterno nosso. O Bertio aqui já está mandando também, lendo a mensagem do Bertio aqui, ó, grande abraço, grande bênção, que bom, Bertio com a gente aqui também. Pastora Neuzete, muito obrigado mais uma vez pela tua participação, desejamos que o Senhor continue te abençoando poderosamente em terras peruanas, quando estiveres aqui pelo sul do Brasil, porque eu sei que no norte e nordeste é mais fácil estar, né? Claro, está todo familiar lá, né? É uma benção. Mas quando vieres ao sul do Brasil, Porto Alegre também te espera, a Igreja Betel de Porto Alegre está aqui te aguardando para, quem sabe, aí fazermos uma conferência, um tempo, um final de semana abençoado aqui, em nome de Jesus, assim que as portas do templo abrir, em nome do Senhor. Mas desejamos que possamos sair mais vencedores, tanto a igreja em Arequipa quanto a igreja em Porto Alegre, toda a igreja no mundo inteiro, ela saia mais fortalecida desta pandemia. E eu desejo isso também aí em Arequipa e no Peru, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Gerson. Muito obrigada pelo convite para fazer essa entrevista. E quero expressar minha gratidão, como nós estamos online, ao vivo nesse momento, expressar minha gratidão à igreja aí em Poá, em Porto Alegre, é uma igreja que sempre abriu os braços para mim. O sul do Brasil sempre abriu os braços para mim. E sou uma pessoa, disse em espanhol uma palavra que eu gosto muito, sou dichosa. Quer dizer que eu sou privilegiada por o amor, o carinho das igrejas batistas independentes, tanto do sul, como de São Paulo, como da CIB e também da Bahia, do Brasil. O amor e o carinho expressado por as igrejas batistas independentes, o carinho, as orações e a minha gratidão. Eu estou misturando um pouquinho espanhol, né? A convite da igreja aí de Poá, a sua pessoa, por esse convite, e agradecer também a CIB que tem me dado a mão, tem sido uma mãezona, né? Através das igrejas, a atenção e, enfim, só tem gratidão aqui, ó, no meu coração por tudo que as igrejas têm feito e os pastores que têm me acolhido e a cobertura do nosso Deus que é fiel sempre. Muito obrigada, muitas graças, que Deus te bendiga e um dia espero su visita con la visita de un equipo ahí de la iglesia allá en Perú. Amém, amém. Amém. Olha, eu entendo bem pouco aqui o espanhol, mas eu entendi perfeitamente que o convite não é só para mim, viu, Igreja Betel de Porto Alegre? É para ir uma equipe lá no Peru, viu? Eu entendi perfeitamente. Isso, portas abertas. Bom, querida pastora, que maravilha. Tem vários irmãos mandando saudações aqui, nossas congregações estão também ao vivo com a gente, pastor Marcelo, pastora Lívia, pastor Rail, Torres, Viamão, nossos queridos irmãos aqui da Betel, da nossa casa, que maravilha. Vários irmãos aqui. Deus abençoe todos vocês ricamente. Muito mais obrigada. Vez, eu aqui agradeço muito e vamos em nome do Senhor Jesus avançando. Deus abençoe a todos os nossos irmãos também. Amém. Amém. Muitas gracias. Amém. Deus abençoe. Amém.